3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio, o Evangelho Clama pelo Diferente, 11º episódio dessa nossa temporada de 13 episódios, finalmente Jesus. E você que nos assiste, tá vendo aí que a gente tá num lugar meio diferente, um pouquinho menor. Claustrofóbico. Colocaram a gente dentro da caixa, Bianca. Colocaram hoje a gente dentro de uma acho caixa. que o Contra a Cultura vidro nos separa, Maiara Costa. É a prova de balas? É a prova de balas esse vidro. Nós estamos em uma das cabines de gravação aqui da Rádio Novo Tempo. Não estamos no estúdio de gravação. Cabines essas projetadas para uma pessoa, né? Para uma pessoa. Para uma pessoa. Mas aqui é igual o coração de Deus. Cabe muitas pessoas. Cabe muitas pessoas. Cabe o tava, mundo todo. A gente tava muito saidinho. É verdade. Resolveram nos trancar. Mas o Daniel preparou esse cantinho muito especial aqui pra gente, porque o nosso estúdio principal está em reforma, tá? Está ali em metanoia, está ali em renovação. E aí a gente veio gravar aqui em uma das cabines de gravação. Mas tá todo mundo bem, confortável, tudo certo. É só esse vidro que nos separa. Mas nos enxergamos aqui, estamos né? Nos vendo, estamos. Eu e o Isaac também, tá tudo certo. Você tá acompanhando aí. Muito obrigada pela sua participação de sempre. 11º episódio e o nome deste episódio é... Meia. Mas não é número, é meia mesmo, essa que a gente coloca no pé. É isso, Isaac? Meia? É. Como assim, Isaac? É pra cobrir o pé de moleque, né? Ainda nesse frio, né? Você que tá acompanhando a gente, hoje, no dia desta gravação, está frio aqui em Jacareí. Graças a God. E meia é bom, né? Meia esquenta nosso pé. Jacareí tem o frio de Campos do Jordão sem sua beleza. Ah, isso é. Maiara Costa, que adora Campos do Eu Jordão. adoro Campos do Jordão. Adora um chocolate Nascida quente. e criada. Até conhecer outros lugares. Vamos lá, gente. Meia. Como assim? Eu já trouxe esse título de episódio pra gente desmistificar um negócio. Aliás, você veio prometendo uma coisa aí. Faz tempo que a gente gravou, então não lembro falar sobre o selo, é pra falar se existe o tal do chip na testa, na mão, aí eu vou querer saber. Não é um chip, é um código de barras. Eu acho que o chip é fandango, porque aquele negócio é de Satanás. Ai, meu pai, é mesmo. Cheira mal. Não, cheira aquilo. Inferno e enxofre. Cheira meia chulezento. É verdade. Cheira meia. Ó, tudo se encaixa. Meia, aquele cheira fandango do inferno. Então, o que a gente precisa desmistificar já no começo desse episódio é que o número da besta, que é número de homem, não é 666. Ah, não? Não. Qual que é, Maiara? O número é 666. É o número 666, não é 666. Então, muitas vezes a gente sai procurando padrões de 666. E aí tudo tem 666, não, isso aqui é o número da besta. Mas não, é um número inteiro ali. Ou pelo menos uma divisão de 3 números. 666, né? Então, esse padrão de número, ele vai ser bem importante a gente entender ele dessa forma para encontrá-lo no Antigo Testamento, porque uma coisa que a gente sempre precisa reforçar, a Bíblia é intérprete dela mesma. Então, a gente não interpreta a Bíblia com jornal, com dicionário de língua portuguesa, a gente interpreta a Bíblia com o próprio texto bíblico, especialmente aqui no caso de João, com o Antigo Testamento, né? Então a gente vem fazendo aí vários dos episódios, a gente é até um pouco repetitivo, mas para firmar isso na cabeça, né, de que a gente precisa voltar o tempo todo para o Antigo Testamento para encontrar os padrões das linguagens e dos símbolos que João está utilizando aqui dentro da sua linguagem profética, né? Então, 666, Maiara. Hoje aqui no 11º episódio, 666, a gente vai descobrir o sinal que identifica o povo de Deus, o que é o selo de Deus, o que é a marca da besta, né? Que são coisas assim meio assustadoras, mistérios. Opa, acho que chegou a mensagem aqui. Mande mensagem pra nós, continue participando aí. Não, brincadeira, que isso aqui é gravado e foi desleixo da Bianca mesmo. Não deu pra segurar aqui o barulhinho, chegou mensagem. Bianca. Ontem foi aniversário da Maiara. Então você que tá assistindo esse episódio agora, já faz umas 3 semanas que foi aniversário dela. Mas coloca aí nos comentários do YouTube. Parabéns, Maiara, gênia. A celebração é o ano inteiro. É verdade, eu esqueci no comecinho desse episódio. Não tem problema, de celebrar a vida aí de Maiara Costa, que está fazendo mais um ano de vida, completando mais um ano de vida. Parabéns, viu, Maiara? Que Deus continue te dando muita vida, muita saúde. Você é importantíssima aqui pro Contra a Cultura e, é claro, para todos
todos que estão à sua volta. É um privilégio pra gente, viu? Eu que agradeço. Muito. Maiara, que não é 666. Não. Né, Maiara? Né, você que é o quê? 777? Nossa, se for 777, tá ótimo, né? É uma gênia, né? Gênios. Então tá bom. Hoje aqui, ó, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a falsa adoração. Inclusive, a gente falou sobre a verdadeira adoração no 8º episódio, né? Adore ao Deus Criador, o que é a glória de Deus, a doxa, né? Que a Maiara colocou aqui e tal. Agora, Isaac, eu acho que tá na hora de você já começar a revelar os seus segredinhos aí. Meus segredinhos? Os Os segredos são de João. Segredos então de Isaac. Vamos abrir estes pergaminhos aí de João e vamos começar a entender o que é esse sinal que identifica o povo de Deus, o que é a marca da besta, é um chip, não é, o que é, o que João tá querendo falar pra gente. Então, você tá com o texto aberto aí de Apocalipse 13? Sim. Então lê o verso 16 aí pra gente. Assim diz o texto. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E agora lê o 14:1. Eu vou ler assim que eu reabrir o texto, porque a Bíblia resolveu eu leio fechar. aqui então. ó. Aí, Bia. Então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Opa! Então aqui a gente tem uma comparação de dois aspectos. Quais que são? Nós temos aqui a marca da besta, que ela pode ser posta em 2 lugares, né? Ou mão, seguindo a linha de raciocínio do texto, né? Ou Sim. mão ou fronte. E tem a marca, o selo ou a marca de Deus, que só pode ser sobre a fronte. Ou melhor, só pode não, só será sobre a fronte. Então a gente tem aqui essa comparação de dois aspectos. O aspecto de Deus, do Cordeiro, né? E o aspecto da besta, que é o dragão, que é Satanás. A gente viu nos episódios passados, né, especialmente no último, essa contrafação que Satanás está tentando fazer o tempo todo. Então a gente falou sobre a trindade satânica, né? Como é que o dragão, Satanás, ele tenta imitar o próprio Deus como pai, e ele envia seu representante humano aqui na Terra, que é para ser uma contrafação de Jesus, que dá poder à contrafação do Espírito Santo, né? E até faz uma espécie de Pentecostes ali, né? Descendo fogo e dando autoridade grandes para sinais realizar e maravilhas sinais e e tudo coisas. mais. Então o tempo todo, Satanás está tentando imitar a Deus e fazendo uma contrafação, mas para dizer que ele tem autoridade, né? Que sempre foi o desejo dele, ter autoridade divina, né? Eu queria só levantar um padrão aqui para ficar mais claro pra gente. Lê, fazendo favor, volta pro 13, Apocalipse capítulo 13, verso 15. 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha aí, então o que está acontecendo aqui? Ele está mandando adorar uma divindade que ele estabeleceu. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Por outro lado, lê o verso 14 aí também. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Qual que é o segundo mandamento? Não farás imagem, né, de escultura. Então, o dragão que está fazendo o quê? Ele levanta uma imagem, manda adorá-la, representando uma outra divindade. Então já quebrou os 2 primeiros mandamentos aqui. Então vamos pro terceiro agora, então. Versos 5 e 6. De Apocalipse 13. 13, 5 e 6. Bia, lê na sua aí. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Qual que é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que a besta está fazendo? Blasfemando o nome de Deus. Então você percebe o tempo todo a contrafação. Primeiro, ele ataca a própria pessoa de Deus, tentando imitar ali toda a trindade. Agora ele vai para o caráter de Deus, que é a sua lei. Então ele difama o primeiro mandamento, difama o segundo mandamento, difama o terceiro mandamento. Falta o quarto. E aí como é que a gente chega no quarto mandamento? E aí a gente percebe que ele vai tentar implantar essa mudança do quarto mandamento também. Porque se ele está vindo nesse crescente desse padrão, ele vai trabalhar com isso daí. E qual que é o quarto mandamento? É o sábado. E a gente já estudou lá no episódio 8, né, sobre adoração, de que o sábado ele é a representação
do caráter de Deus em relação à sua autoridade, ao seu domínio, sua a toda a soberania, expansão né? da sua soberania. Por quê? Porque esse é um mandamento que exalta ele como criador e dono da terra, né? Então, ao adorar a Deus no sábado que ele separou e santificou, a gente dá a declaração de que a gente aceita a soberania de Deus. Então, quando o diabo está fazendo contrafações, ele levanta uma imagem para ele mesmo. Ele vai lá e blasfema contra Deus. Ele vai lá e diz que é para adorá-lo. Agora, ele precisa estabelecer um ponto de adoração para ele que vai exaltar a ele como dono de tudo. Aí fica aí, né, a indagação, como isso vai acontecer. Eu acho que se a gente fica especulando muito também, a gente pode se perder, mas dá para ter uma ideia de como a gente já disse aqui, de um modus operandi. Eu tenho um vislumbre, porque isso já aconteceu na história. No passado a gente tem, né, poderes políticos, religiosos, persecutórios, que forçou, né, as pessoas que eram fiéis a Deus a ter que tomar uma decisão, ou pela sua fidelidade a Deus ou pela própria vida, né? Na Bíblia a gente encontra isso, né? Lá o exemplo dos amigos de Daniel, né, na fornalha. Então, eu acredito que o passado lança luz para o futuro. Por mais que a gente não saiba com todos os detalhes como isso será possível, a Bíblia mostra para nós que já aconteceu e pode acontecer de novo, porque é o que João tá dando a entender aqui no texto do Apocalipse 13. Aqui o texto que a gente leu no verso 16, a gente percebe que essa imposição dessa adoração vai ser algo mundial. Universal, né? Vai ser algo que ninguém vai ficar de fora e uma decisão vai ter que ser tomada. Não vai ser só em um país, não vai ser só numa região. É a nível mundial e haverá sérias consequências, inclusive de morte. É interessante que fala sanções aqui de... econômicas, né? Sim, não comprar, não vender. Então é o básico para o ser humano, né? Vai mexer na sobrevivência, na subsistência da humanidade, a ponto de deixar a humanidade num beco sem saída, tendo que escolher pelo amor a Cristo ou pela sua própria vida. Então, de novo, a gente vê que esse espírito babilônico, ele existe, ele opera, ele impera. E ele sempre trabalha com a opressão exatamente, né, a imposição. Com a imposição. E foi o que a gente falou na lição 8, por exemplo, né, no episódio 8, que é como o Isaac até citou Jó, né? Como se Satanás, Jó só te obedece, Senhor, porque você dá coisas para ele, né? E nesse contexto escatológico, nesse contexto de fim dos tempos, é como se Satanás provasse isso também. Deus, eles só te obedecem porque você dá coisa. Então, vou tirar o poder deles de compra, de venda, de tudo. Vamos ver se eles vão te obedecer mesmo. Vamos ver se eles te adoram pelo que você é e não pelo que você dá para eles, né? Exatamente. Então, isso vai acontecer novamente. A gente não pode esquecer que quando o Apocalipse foi escrito, a igreja cristã naquela época estava vivendo essa realidade de opressão, de perseguição. Tudo isso aqui que está acontecendo, entendeu? Que está sendo descrito por João, né, Mayara? Isso. Está sendo descrito primariamente não para nós aqui no século XXI, está sendo descrito para os cristãos do primeiro século. Né? E eles estão passando pelo que lá? E eles estão passando exatamente por essas dificuldades. Eles já estavam vivendo essa realidade, começando a ver essa realidade. Já tinham pessoas sendo mortas por causa da sua fé. João estava preso por causa da sua fé. Então, o imperador César estava ali, crescendo seu império em cima dos cristãos, perseguindo os cristãos e falando, olha, vocês têm que me adorar como César. Porque naquela época a adoração era ao imperador, né? O romanismo ele foi se tornar uma religião mesmo a partir do quarto século, né? Com igreja institucionalizada e tudo mais. Antes disso era o culto ao imperador. E quem não aceitasse, né, adorar o imperador poderia morrer. E o imperador ele se via como a própria imagem da divindade aqui na Terra. Era Júpiter, se eu não me engano, a divindade que ele achava que era a personificação ou a encarnação, enfim. Né? Sim. Então João está falando assim, olha, o dragão está estabelecendo diante de vocês a imagem de Deus, que é César. Eu acho que todos eles estão entendendo isso daí muito claramente. Então vocês precisam fazer uma escolha. Ou vocês abrem mão da própria vida para permanecer fiéis ao Cordeiro, confiando de que o Cordeiro vai cuidar da vida de vocês, ou, né, e aí com isso vocês vão sofrer sanções, perseguição, morte, ou vocês abrem mão e vão para o status quo e adoram a César e aí vocês vão viver uma vida tranquila e tudo mais, só que saiba que isso vai ter problemas lá na frente, né? Porque aí vocês estão escolhendo o lado perdedor a longo prazo, digamos assim, né? Então é bem interessante a gente analisar esses padrões históricos que a própria Bíblia já traz pra gente, porque, de novo, a gente já falou esse texto aqui, né? De João 19. A profecia não é para satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro. E nem para ficar especulando também. João não tá querendo aqui dizer assim, vai ser assim, vai ter esse detalhe, vai ser tal hora, vai ser um chip desse jeito aqui, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, ele tá falando assim, olha, preste atenção nos padrões, preste atenção em como a coisa já aconteceu antes,
para você começar a compreender quando ela for acontecer novamente. Ele está falando aqui sobre um comportamento, sobre um modus operandi, para você falar assim, olha, eu percebo que isso aqui não condiz com o caráter de Deus. Então, João está chamando a atenção para o caráter das coisas. E isso é muito importante da gente frisar, para a gente poder entrar na questão do sábado e da marca da besta de fato. Porque a gente, como ser humano, tem uma mania muito complicada, por causa do pecado, talvez, ou muito provavelmente, né? De se focar nos símbolos e não na essência dessas coisas, né? Então, vamos lá para Deuteronômio 6. Eu ia perguntar se você ia explicar de onde é que João tirou isso, mas né? se eu não tirasse, você ia tirar, Mayara. Você é uma xênia. Estava gênios. Você já estava com o dedinho aí no capítulo 6, fala a verdade. Deuteronômio 6. Verso 4. Verso 4. Posso ler aqui? Pode ler. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Continua? Vai continuar, mas só te explicar então. Essa frase aí que você leu é conhecido pelo povo de Israel como? Shema. O que significa Shema? Ouve. É para você ouvir o quê? E aí ele diz as palavras. Essa é uma oração, inclusive, Ame que é Senhor, feita. seu Deus, de todo o seu feita coração. até hoje pelo judeu que é mais ortodoxo. É a oração mais famosa do judeu. Essa é a oração que mantém até hoje. É uma oração que eles fazem de manhã, de tarde, de noite. É para sempre lembrar que Deus só existe um. É porque essa oração ela não é simplesmente uma oração decorada. Ela é um mandamento. Ouve, Israel. É para você ouvir o quê? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí, continua lendo então. Verso 7, que eu parei aqui. Repita-as com frequência, né? Adore o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa. Opa! Repete, por favor, Bianca. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Olha, é para fazer o quê? Para chamar? Com as palavras do Senhor, amarra na mão e na testa. Aqui no meu diz assim, né? Na minha versão diz assim, que a gente tem que atar como sinal na mão e na fronte. Como o quê? Sinal. Então veja, o que é a essência dessa oração? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só existe um Deus, e esse Deus é Jeová. E é para você amá-lo com todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Adoração. Isso é adoração. Tá, então vocês estão querendo dizer que esse sinal, na verdade, ele não é externo, ele é interno. Interno. E o que é a marca na mão e na testa é? É um sinal do que está acontecendo? Dentro. Então ali é um lembrete. Olha, você vai amarrar na mão e na testa para que você tá andando na rua, as pessoas olham para você e falam assim, ó, ele entende que o Senhor é o único Deus. Eu tô passando na rua, a Mara olha para mim, o Isaac entende que o Senhor é o único Deus. Só que isso é apenas um sinal, né? Da mesma forma como a minha aliança aqui, ela representa o quê? Não é um fim em si mesmo. O que essa aliança representa? Meu casamento. Ela é meu casamento? Não é. É um sim. Se eu jogar ela no chão, se eu perder, se ela derreter, meu casamento acabou? Não. Agora, se eu deixo essa aliança polida, brilhante no meu dedo e trato minha esposa mal, traio ela, mas a aliança tá bonitinha aqui, meu casamento tá bem? Não. Entendeu? Então, a gente tem essa mania de trocar o sinal pela coisa que realmente é. Então, a oração tá falando assim, olha, é para você não esquecer essas coisas, esses símbolos. Só que quando você passa a achar que porque você tem os símbolos externos, a coisa acontece de fato no coração de vocês... Não necessariamente. Você tá confundindo a coisa, entendeu? Então veja, quando eu digo que o sábado é o selo de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado com essa frase, porque ela não é correta em toda a sua plenitude. Da mesma forma como ter uma coisa... E aí o judeu, ele vai amarrar cordinhas ali, a mezuzá, ele vai colocar no seu pulso ali, mas isso não significa que ele de fato vive isso, entendeu? Então eu digo assim, não, guardar o sábado é o sinal de que eu estou selado por Deus. Ok. Fala isso para os fariseus da época de Jesus. Não teve gente no universo que guardou o sábado melhor do que os fariseus da época de Jesus. O que eles fizeram com Jesus? Eles literalmente guardaram o sábado. Né? Guardaram no bolso. No bolso. E o que eles fizeram com Jesus? Mataram. Mas eles não eram selados por Deus? Eles não tinham selo de Deus, que era o sábado? Então veja, a questão não é o sábado. Então a gente tem que ir aqui, e aí eu chamo vocês para irem para Efésios capítulo 1. Efésios. Tem o capítulo 4 também. Também. Dá para ler depois, Vamos ler os dois. Então vai você, Mayara, para o capítulo 4. E a Bianca vai para o capítulo 1, verso 13 e 14, Bianca. De Efésios? Isso, Efésios 1, 13 e 14. Aqui a gente vai ver, de fato,
O que é o selo? O que o selo é na sua essência, né? Porque a gente vai ver que o sábado é um sinal externo, mas que ele não é exaustivo em si mesmo, entendeu? Agora a gente vai ver de fato o que ele significa, o que o sábado aponta, o que o sábado representa, né? Então, achou aí, Bianca? Eu acho que Efésios não tem na minha... Achei. Achou? Opa, ainda bem, essa Bíblia é boa, então. Essa Bíblia é boa, tem Versos 13 e 14, então. Efésios 1, 13 e 14 diz o seguinte aqui: Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Qual que é o selo aí, de acordo com Paulo? O Espírito. Então, veja, Paulo pregou o evangelho para a igreja de Éfeso, né? Eles acreditaram, se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como único Senhor e Salvador. Portanto, eles receberam o quê? O selamento do Espírito Santo. Então, o Espírito é algo que está dentro do meu coração. E esse Espírito vai se revelar através de tudo aquilo que eu sou. Porque lembra o que diz lá a Torá? Com tudo que você é, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Tudo que você passa a ser, pensar, agir, é um reflexo do Espírito Santo que está dentro de você. E aí, o que diz aí, Maiara, no capítulo 4, verso 30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então perceba que o Paulo não está dizendo que o Espírito Santo é o agente selador, como muita gente ensina. Tem algumas versões que diz com o qual foste selado. Então o Espírito, ele é o selo, né? Ele é o selo. No capítulo 1 ele fala, é a garantia. É a garantia. Então assim, isso mostra que nós precisamos estar preocupados se realmente o Espírito Santo está na nossa vida. Tem a questão também, eu não sei se isso é correto, né? Mas parece que faz um pouco de sentido, não sei se isso é apelativo também, de que a fronte tem a ver com a consciência e a mão também, a questão da ação e tudo mais. Eu não sei se isso é muito apelativo, faz até um pouco de sentido. Mas esse lance da gente realmente se preocupar mais com o interno do que o externo. Será que é um chip que vai na mão? Será que vai ser uma marquinha que vai ter na minha testa? Será que é um cartão de crédito que vai unir todas as minhas informações? A galera fica se preocupando com coisa que, é meio... Com sinais, com símbolos. Você não está preocupado com a essência, de fato. É tão legal esse negócio de marca. O Isaac pode falar com mais propriedade porque é publicitário, né? Certo. Tá falando que eu sou da besta. Não, eu não falei que você é da besta. Eu trabalho pra Mamon. Eu não falei que você trabalha pra Mamon. Mas ele é um publicitário, vai, Maiara. Tá incluso no não, mas pacote. é que quando você vai ver a definição da palavra... Aí eu sei, aqui eu tô usando a língua portuguesa, né? Mas quando você vai pra definição de marca, né? Uma marca, ela... É um símbolo. Ela é um símbolo de uma Conceito. empresa. O que aquela empresa significa, Exatamente. né? Conceito, Então eu acho legal essa linguagem de marca de Deus e marca da besta, porque as marcas revelará o caráter. Opa, a gente chegou exatamente no ponto essencial. Discorra. Olha, sem querer. É um insight. A marca vai revelar o caráter, né, de quem está por trás daquilo. Então, quando a gente está estudando sobre Babilônia, né, e fala da marca da besta, a gente vê que o objetivo da besta, que no caso é Satanás, né, ele usa ali os seus agentes, seus representantes, né, mas ele é, né, a gente vê qual é a intenção dele. A intenção dele sempre foi se colocar no lugar de Deus, e a Bíblia vem mostrando isso com muita clareza. Então, a marca registrada de Babilônia é esse estilo de vida onde o homem é o centro do universo e não Deus. É o antropos, né? Está no centro. Ellen White, que a gente cita por algumas vezes aqui no Contra a Cultura, no nosso guia de estudo tem uma citação dela que confirma o que a gente está colocando aqui, né? Lá na parte de sexta-feira diz assim: assim que o povo de Deus for selado em sua testa, e aí ela continua, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado o preparo para a sacudidura que virá. Né, para o momento de
de conflito, né? De sacudidura no sentido mesmo, ó, vamos chacoalhar aqui para ver que lado que você vai cair, né? Na verdade, ela já começou. A Ellen White continua. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra, a fim de sabermos o que está vindo. Então, eu acho assim, muito interessante a gente entender o selo como sendo o Espírito Santo, porque quando você vai para o capítulo 7 do Apocalipse, que é o capítulo que vai falar do selamento, a gente percebe que Satanás não vai poder agir com toda a sua força, com toda a sua potência, com toda a sua... né, arregimentar tudo do jeito que ele gostaria. Por quê? Porque ainda o selamento vai estar acontecendo, ou seja, o Espírito Santo ainda vai estar trabalhando na vida das pessoas, tentando convencê-las, tentando convertê-las. Mas quando chegar o momento em que as pessoas não quiserem mais, aí os ventos, né, como está lá em Apocalipse 7, poderão ser soltos. Satanás vai poder agora realmente mostrar a sua cara, porque as decisões estão sendo tomadas, né? Agora veja, a gente está falando então que o sábado... Esquece o sábado, então. Não é importante, não tem nada a ver. De novo, a gente está falando de um sinal externo, né? E um sinal externo, ele pode descrever o que vem dentro do coração ou não. Então, eu gosto de ilustrar com a ideia do iceberg, né? Você tem aquela pontinha de gelo saindo da água, mas o que 90% do iceberg está embaixo da água e você não vê, né? Então, você achar, tem um pedrinho ali, você passa com o barco por cima, seu barco afunda, porque tem toda uma coisa embaixo. Então, veja, o sábado, ele vai ser tido como essa amostra, isso no final dos tempos, daqueles que entenderam que o sábado é a revelação do caráter de Deus. Só que guardar o sábado sem aceitar de fato o caráter de Deus a quem esse sábado representa, não é suficiente. Senão você pode ser um guardador de sábado que vai matar Jesus, entendeu? Então, da mesma forma como guardar o sábado não é garantia de que você está selado, guardar o domingo também não é garantia de que você está perdido, entendeu? Tudo vai depender do caráter de quem você emula. Às vezes a pessoa não entendeu aquela luz, né? E ela vai ter a oportunidade de fazer uma escolha ao lado de Deus. Então, o que a gente precisa entender é, só guardar o sábado, ir a uma igreja que eu julgo ser correta, isso não é garantia de que o Espírito Santo está no meu coração. O Espírito Santo só vem através de confissão, arrependimento e mudança de vida. Sacrifício. Tudo isso é ele que está operando. Você mencionou mão, testa, né? Fazendo aí uma inferência, né? Eu entendo assim, mão, conveniência. Fronte, convicção. No reino de Deus, ou você fica por convicção ou por convicção. Não existe ficar por conveniência. Muito bem, final de mais um episódio. Acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa. Aprendi bastante coisas aqui. Bom também. Muito legal isso, né? Da gente sempre progredir através da palavra, né? Não existe plenitude de sabedoria. Não, agora eu já sei tudo, agora tá ótimo, agora eu só vou ensinar as pessoas. Não, toda vez que você abre a palavra, sempre tem mais aprendizado. Isso é muito, muito, muito bom. Muito bem, semana que vem tem mais, né? Tem mais. Isaac, você cumpriu sua promessa, você revelou aqui ainda não falamos de tudo, né? Mas vamos continuar. Tá terminando essa temporada, Acabando. viu? Mas semana que vem estaremos aí no 12º episódio, dando continuidade a essa nossa série. Valeu, gente! Até a próxima!